para cá, houve uma mudança, que não é o caso de vocês aí do Sul, que vocês comem tudo muito mais assado do que cozido, e é na hora do assado que a gente vê os defeitos e os pontos negativos e positivos da carne, né? Enquanto consumidor final. E principalmente quando o cara é um assador, churrasco, que mexe com isso. Porque a gente sabe que carne sem marmoreio, sem gordura, não tem maciez nem tem sabor. E se não tiver um churrasqueiro bom, ainda endurece. O cara não quer comer, fica dura a carne, né? A depender até do corte. Então, o que acontece? Hoje todo mundo está querendo esse tipo de carne. Hoje o nordestino, se brincar, come mais carne assada do que cozida. Mas há 30, 40 anos atrás se comia mais cozido do que assado. Enquanto vocês sempre comeram assado e continuam a ser assado. Acho que 90% do consumo de vocês é tudo assado, seja na parrilha, no carvão, a forma que for assado. Aqui a gente só consumia assado no forno. E quando era festa, para fazer um pernil no final de ano assado no forno, a gente não tinha essa cultura. Essa cultura veio esse século para cá, mais ou menos. Né? Outrora, quando a gente pensava no século passado em comer churrasco, pelo menos aqui na Bahia, no Nordeste, a gente tinha que comer na churrascaria. E normalmente o dono de churrascaria era o gaúcho. Então era isso nos anos 80, 70, 90. Né? Então era o gaúcho que trouxe a cultura de churrasco para os estados aqui do Nordeste. Mas o grande consumo era cozido. Hoje mudou, inverteu. E quando inverte na ponta, no consumidor final, essa informação vem para a cadeia produtiva para trás. Vem para o frigorífico vem, e hoje chegou no produtor, né? E está chegando aqui no Nordeste. Então, precisa dessa estratégia de terminação, ainda mais a gente que tem dificuldade de qualidade de pasto. Não temos pasto, praticamente, porque a gente depende da chuva, né? Apesar de a gente ter um clima bom, no que diz respeito à sanidade, né? Mas a gente tem essa dificuldade de pasto, a gente não tem, só se for uma culturas, né, adequada ao semiárido, à nossa caatinga, ao nosso sistema de produção, que muitos às vezes não fazem. Uns estão fazendo as forragens e tudo, aquela coisa toda. Mas terminação é outro caso. Eu sempre falo que terminação não é ajuntamento de bicho. Né? É pegar, prender e jogar comida lá. Não é bem assim. Tem todo como a gente está vendo aqui, uns protocolos, como já vi nos outros 2 webinars, com você e tudo mais. Então, a gente imagina que a terminação vai pegar aqui no Nordeste. Eu não tenho dúvida disso. Seja o cara enquanto empreendedor, como você, como o Richard, ou seja até o produtor que assuma fazer o ciclo completo. Se ele tiver competência, tiver área, tiver espaço, fazer cria, recria, engorda, digamos assim. Né? Mas eu acredito que, enquanto empreendimento, a terminação vai ser interessante. Né? Porque a demanda para carne bovina ela só está aumentando. Quando em outubro eu falei em um grupo aí que eu participo do Rio Grande do Sul, que nós íamos viver, em setembro, outubro, eu falei que nós íamos viver um apagão de cordeiro, muita gente não acreditou. O apagão se consolidou. Né? O apagão não quer dizer que é falta. Apagão pode ser falta e pode ser oscilação de oferta. Né? Então, é o que a gente está passando e você está percebendo isso aí, os frigoríficos no Sul estão percebendo, né? Vocês não perceberam muito porque a oferta de vocês é na época da grande demanda. Então, mas você já está percebendo agora, né? Montando estratégia diferenciada e tudo mais. E aqui no Nordeste não é diferente. Hoje, aqui no Nordeste, a demanda já é maior do que a oferta. Mesmo a gente tendo esse rebanho enorme. Então, por isso que a gente quer incentivar a terminação, empreendedores como você, né, que tem aqui no Nordeste, e que façam investimento. Nós temos recursos aqui para financiar, e a gente está nessa vanguarda aí com o pessoal do Banco do Nordeste, naquela região lá de Remanso, Casa Nova, com o Senai e tudo mais, para a gente passar o máximo de informação, seja via webinar, seja ainda a gente, como eu disse, eu voltando a aprender para poder passar informação para os técnicos, um pouco da vivência que a gente tem, ainda que teórica, né, para a importância da terminação e a necessidade e os caminhos iniciais da terminação aqui na região. Né? Mas aí eu, voltando à nossa pergunta aqui, alguém perguntou também sobre ureia. Salvo engano, às vezes nessa forma, nesses, até ver um pouquinho, não sei como, de que forma,
nessas alimentação proteica, né? Digamos Isso. assim. A ureia pode até ter um componente aí em determinada quantidade. Você tem alguma ciência disso aí, que a ureia venha? E perguntaram aqui se usa a ureia na formulação. Se usa sim, eu só não sei o percentual, mas posso verificar e colocar essa informação no grupo. No grupo do Pronto. WhatsApp, depois eu compartilho essa informação, só não sei o percentual. É, Eu gostaria de ressaltar isso que o senhor vinha explicando, a importância que o confinador tem para o frigorífico. O frigorífico valoriza demais o confinador. Por quê? É, além da padronização, que o cordeiro que sai aqui é 99% com peso ideal, com a camada de gordura ideal, e de imediato vai dar um resultado, uma carne suculenta, uma carne macia, com certeza. Então, além desse aspecto de padronização, ele valoriza muito o confinador. A Carneiro Sul aqui hoje, se ela pudesse comprar 30% da compra de cordeiros, pode ser de confinador. Eles gostariam muito de conseguir ter confinadores que lhe ofertassem 30% da compra anual, por causa da padronização e da qualidade da carne. Então, isso é muito importante a gente ressaltar o valor que o frigorífico dá ao confinador. Claro, o que tem de diferente, além da qualidade da carne, o cordeiro produzido no confinamento? É o rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça é diferenciado. Hoje, nós aqui estamos com um rendimento de carcaça de 46%. O ideal é 47, esse é o grande objetivo que a gente está trabalhando para esse ano, que o rendimento de carcaça também depende da estrutura da carcaça do animal quando ele chega aqui magro. Então, nesses momentos, nesses meses que tem pouca oferta de cordeiros, a gente pega uns cordeiros mais fracos, uns cordeiros menores, que acaba baixando um pouco a nosso rendimento de carcaça. Mas mesmo assim, a gente está hoje acima de 46%. Em outras palavras bem simples, o animal que chega lá com 40 quilos vivo, ele vai dar 19 quilos de carne. Isso para o frigorífico é ótimo, né? Eu acho que esses dois são os principais motivos da grande valorização que o frigorífico dá para o confinador. não, Produzir cordeiros de qualidade. além da qualidade, da regularidade, da quantidade, só tem vantagem nessa parceria terminador com o frigorífico, né? É uma mão de duas vias. Mas voltando ainda à questão que eu falei anteriormente do DDG, qual é a grande vantagem do DDG? Né? Aqui no Nordeste só tem uma usina em Alagoas, mas essa não produz DDG. Para quem não sabe DDG, o que é DDG? É uma palavra, uma sigla em inglês, chama, digamos assim, grãos, dieta de grãos secos, desidratado. O que é que acontece? As usinas de milho que produz álcool, etanol, ela tira o álcool, tira o amido do milho, né? Então ele deixa o milho quase que concentração. Tanto é que quando você usa, né, quando você usa o DDG na composição da sua ração, você diminui a quantidade de, digamos, feno de alimento, porque a casca do milho ela se torna uma fibra para poder gerar ruminação no animal, né? E ele se torna, de fato, um produto interessante, não só por esse lado, como porque ela leva também o concentrado, porque ela tirou a umidade do milho, né, para fazer o álcool. Então, você, teoricamente, em termo energético, você tem mais qualidade do que o próprio milho que vocês dão. E com a vantagem de ser mais barato. Quando começou, que eu ouvi falar em DDG no Mato Grosso, a tonelada era 300, R$ 400.
Hoje eles chamam DDG de ouro, é DDG ouro, que estava em 1.200, 1.300 a última vez que eu fiz orçamento, a tonelada, né? Então, nos Estados Unidos usa isso direto, porque o álcool, na sua maioria lá dos Estados Unidos, não é de cana-de-açúcar, é de milho, né? Então, você imagine a quantidade de DDG que se faz lá. E hoje a turma de confinamento de bovino está usando isso no Mato Grosso, porque na região de Mato Grosso, Goiás, por ali, é a região que tem mais concentração de usina de etanol de milho. Então, inaugurou aqui no Nordeste, aqui no Piauí, que essa vai produzir DTG. Tem uma em Alagoas, mas de Alagoas não produz DTG, porque isso depende da tecnologia da usina. Ela produz o WDG. O WDG é o quê? Já é um milho úmido. É como se fosse uma cevada. Então, esse não é de qualidade, esse não presta. Isso, entendeu? A tecnologia da produção, se é DDG, tem WDG, WDGS, DDG, DDG ouro, isso é de acordo com a tecnologia da usina. Porque nessa usina também não produz só o álcool e só o DDG. Ela produz N produtos para a indústria química, né? Esse tipo de usina. Então, na verdade, o DTG aqui vai ter no Piauí, aqui no Matopiba, próximo, acho que já botaram ali já. É porque você ganha dinheiro, a usina ganha dinheiro dos dois lados. Ganha dinheiro vendendo para proteína animal, né? Para consumo, e vende para produção de álcool. Então, aqui no Nordeste vai ter, não sei, aí no Rio Grande do Sul se tem alguma usina de etanol de milho, mas se tem é para ficar de olho, porque é um excelente produto em termos de custo-benefício, né? Porque ela vai como é que a gente chama? Com energia e, ao mesmo tempo, produto para ruminar. Ou seja, o próprio milho combate a acidose, né? Porque a própria casca do milho ela faz o processo de ruminação se tornar melhor. Mas, enfim, voltando, essa é a questão do DDG que eu queria iniciar e parei no meio do caminho. Mas, para a gente finalizar essa questão de dietas, eu gostaria que você falasse também sobre, sobre armazenagem, sobre transporte, como essa questão de logística, que você trabalha com toneladas e toneladas. A empresa que você compra, põe aí, como é que funciona essa logística? Você compra diariamente, você compra mensalmente, quinzenalmente, enfim. Conta aí como é que, para você que é terminador, que compra grandes quantidades, imagino eu. Sim, a compra dos produtos, dos ingredientes da dieta, isso, né? Então, assim, milho, a gente tem um fornecedor parceiro que me atende o ano inteiro com milho seco de excelente qualidade. O milho, claro, que nesse momento aqui no Rio Grande do Sul ele está com um preço bem mais interessante, que é a época da colheita. Depois ele acaba aumentando um pouco o preço. Mas eu compro um bitruque com 30 mil quilos a cada 20 dias. Então, ele vem ali, a gente fez uma forma onde o caminhão chega, ele bascula, em 5 minutos ele já está indo embora, e tem uma rosca que puxa para dentro do moinho. Então, é muito prático, não precisa ensacar, não precisa nada, é um local é um local seco, que o milho se mantém super, em 20 dias, com as mesmas propriedades, dá um resultado excelente. O feno de Tifton seco, a gente ele oscila muito o preço durante o ano. Então, agora no verão tem uma oferta bem alta e um preço interessante. No inverno se produz muito pouco feno de Tifton, então acaba praticamente subindo 30%, 40% o preço. Como eu tenho espaço, eu acabo comprando todo o feno de Tifton no verão para não precisar comprar no inverno. E aqui eu estou a 15 quilômetros da fábrica. Qual o preço do tifo que você está comprando aí, o feno? O feno de tifto seco eu pago R$ 1,30 o quilo. R$ 1,30 o quilo. Uhum. A ração, o concentrado da Supra, a fábrica fica a 15 quilômetros, então toda semana eles me entregam.
Daí eu não faço estoque, eu compro toda semana. Em torno de 100 sacos de 25 quilos toda semana. Então, o que eu preciso mais espaço para armazenar é o feno de tífito, que ele ocupa mais espaço, né? O José Nilton, tem condições, José Nilton, de fazer a pergunta aí para o escrito? Ou alguém mais, alguma pergunta para a gente passar para outro momento? O José Nilton está com a mão levantada aí. Se eu abrir para um, tem que abrir para outros, Zé. Mas diga aí, se for rápido aí. Fala aí rapidinho. Pode falar aí, Zé Nilton. Desculpa, eu me perdi, mas na verdade é uma coisa que ficou atrás, era se tinha diferença de preço entre a fêmea e o macho. Ele disse que pegava a fêmea e deixava parir, depois vendia para o frigorífico. Gostaria de saber se tem preço diferenciado. Normalmente, depende. Se é uma fêmea que o criador quer vender como matriz, ela tem um preço diferenciado, ela tem um valor agregado. Mas nesses rebanhos grandes, por exemplo, tem vários criadores que arrendaram uma área, chegou o momento de tirar todo o lote, então eles acabam fazendo pelo mesmo preço. Daí nós, compradores, compramos tudo. Compramos as ovelhas, matrizes, compramos os cordeiros, as cordeiras. Então, para mim, chega pelo mesmo preço, tanto o cordeiro quanto a cordeira. O Tom fazendo uma pergunta aqui que você já respondeu na parte um sobre a diferença de silagem e feno, que você falou que o feno é totalmente. A silagem, em comparação ao feno, não chega aos pés, em termos de rendimento de carcaça, enquanto alimento, né? Se quiser falar mais alguma coisa. E eu acho que assim, só que a dieta desses meus animais, ela é altamente proteica. O milho tem um percentual altíssimo de proteína. O concentrado tem mais 36%. Então, essa dieta, ela precisa, para ficar balanceada, um fenoditífito, que é aquilo que vai dar a fibra. Eu já tenho um alto índice de proteína. Eu não preciso mais um outro produto proteico. Então, para mim, o que dá resultado é essa dieta, que é fenoditífito, milho e o concentrado. Vamos agora falar. Vamos agora. Vamos avançar agora, João. Vamos avançar agora, João, para a questão de preços, né? Como é a sua relação comercial na hora de aquisição, como é esses acertos de preço com o frigorífico, quando tem essas altas em função dos alimentos ou em função do próprio mercado de oferta e demanda de animal vivo e animal engorda. Como é que faz essa construção nessa parceria? Como a gente está passando isso de uns 12 meses para cá, né? A gente teve aí uns altos e baixos e ainda continua nesse solavanco aí, em termos de oferta e demanda. Como é que constrói esse negócio para que seja bom para ambos? Hoje, no Rio Grande do Sul, o preço praticado do cordeiro está em torno de R$ 12 até 12,50, no máximo R$ 13 é o preço que a gente compra esse cordeiro magro. Então, ele vai de 12 a 13, depende da qualidade, depende se é uma fazenda grande que tu chega lá com um caminhão, carrega 220, não precisa ficar passando em várias propriedades, isso aumenta o custo logístico também aumenta bastante. Então, o preço praticado hoje gira em torno de 12, R$ 13.
O que é o meu acordo com o frigorífico? A gente tem um acordo de o preço de venda significa que é R$ 3 a mais que o preço de compra. Tudo que a gente comprar a 12, na hora que eu for vender esse animal gordo, eu vou vender a 15. Então, essa é a combinação. Porém, o que compete ao confinador? Eu pago a comissão do corretor, eu pago o frete de 700 e poucos quilômetros. Outro cálculo que é importante a gente fazer que para nós é um pouco diferente aí em cima, mas aqui para nós pesa no bolso. Tem muitos cordeiros que chegam com 2,5 kg de lã. A lã é pesada. Então eu pago R$ 12 vezes 2,5 kg, chega aqui eu pago mais R$ 15 para alguém tirar a lã. E depois eu vendo a lã por R$ 3 o quilo. Então, tem todo um custo logístico, um custo de corretagem, um custo da lã, porque quando eu entrego um cordeiro sem lã para o frigorífico, além dele aumentar o rendimento, ele ajuda na toda a parte sanitária do frigorífico. Diminui muito a contaminação, o cordeiro que está esquilado. Isso é importante também ressaltar. Então, a gente, claro que no momento que a matéria-prima, que os produtos da dieta disparam o preço, a gente renegocia esse valor. Outra coisa importante, a gente estabelece um preço máximo que eu posso pagar, porque chega num ponto que, para o frigorífico, se aumentar muito o preço do magro, não fecha as contas do frigorífico. Ele também tem todo um custo. Então, a gente sempre caminha junto, sempre discutindo, sempre chegando a um valor que é bom para mim e é bom para o frigorífico. A gente está sempre renegociando. Eu lhe pergunto uma coisa: acontece ágil, você fazer o ganho no ágil, digamos assim, seria o ganho de oportunidade, né, no contrapé com a relação com o produtor, né? Às vezes o produtor quer vender uns 50 centavos, R$ 1 a mais, porque ele precisa fazer dinheiro de imediato, ele precisa antecipar, aquilo deixa de ser uma oportunidade para o comprador, né? Que a gente chama de ágil ou deságil, né? Não é só, você não vai ganhar só a engorda entre o animal magro e o animal gordo, nessa combinação de R$ 3 que você fez com o frigorífico. Mas você vai ganhar um pouquinho aí, uns 50 centavos, 30 centavos, R$ 1, que numa escala isso é dinheiro. Essa possibilidade, essa oportunidade nas transações que você faz por aí no Rio Grande do Sul? É possível? Até acontece, mas é pouco. Acho que essas oportunidades surgiram mais em dezembro, no momento que o criador ele precisa fazer caixa, ele precisa pagar décimo, ele precisa. Então, acho que foi o único momento assim que aconteceu é dezembro. Mas no restante, os preços são bem balizados, assim, o preço é bem. Eu tenho E outra observado que os preços tem uma transparência melhor aí no estado do Rio Grande do Sul em relação a é, preço de venda e de compra, né? Indiferente exato. dos outros estados que há muito palpite, há muito fala-fala, disse-me disse, mas aí eu observo que no Rio Grande do Sul a coisa é muito transparente, é muito semelhante, né? Quem fala demais é porque está chutando. Tem negócio de diferença Exato. de R$ 1, 1,50, está especulando. Mas quem mexe com compra e com venda sabe como é que o, que o mercado trabalha. Exatamente. Mas aqui, que eu observo que aqui tem essa possibilidade no Nordeste, né? Dessa ganha de preço do ágio. Engraçado que aqui no Nordeste, e o Sul está seguindo a mesma situação do Nordeste, de produção muito pulverizada, né? Ou seja, muitos produtores procuram animais por propriedade em relação ao que era 10, 20, 30 anos atrás. Que você cansava de ir em uma propriedade, ainda tem no Rio Grande do Sul. Você vai numa propriedade e carrega o caminhão todo, né? Mas a gente está observado pelos estudos, pelas pesquisas aí do Rio Grande do Sul que a gente acompanha,
que está existindo muito produtor de 50, de 100 animais, digamos assim, e que isso é um custo a mais, é uma dificuldade a mais para a criação aí, para a aquisição desses animais no Rio Grande do Sul, né? O caminhão tem que sair catando o animal ali, tal, tal. O próprio Richard me falou, ele tem um carrinho pequeno, tipo um F4000, que numa distância até 200 quilômetros, ele vai e pega, né? Ele vai e pega, porque o caminhão não entra, é um caminhão maior, e ele faz, enfim, ele tem isso. Quando é um caminhão maior, que eles já mandam frete, o caminhão vai e pega e tudo, né? Então, aqui no Nordeste é a mesma coisa. Eu não diria que é 100 a média aqui do Nordeste, mas eu diria que é 60 animais, digamos assim, sabe? Né? E às vezes tem a mistura do caprino com o ovino junto. Então, aqui a possibilidade de ter essa oportunidade do Aja é muito grande, porque são muitos, aqui é mais do que ainda o Rio Grande do Sul, em termos de quantidade de pequenos produtores, né? Claro que não tem, às vezes, o conhecimento tão quanto o conhecimento do gaúcho, porque já tem um histórico da lã. Por falar na lã que você acabou de tocar, que é esse grande problema. Nossa lã aqui, que é a pele, ela vale até dinheiro. Aí, para vocês, a lã chega a ser um problema. Eu coloquei num grupo aí a fala do Richard, não. Eu coloquei aquela fala e muita gente disse, não, a lã não é que lã, ele está dizendo que a lã, na opinião dele, enquanto terminador, é custo para ele, né? No sentido que você acabou de falar aí, de ter que tosquiar, de ter que depois vender, é custo nesse sentido, sem contar o custo genético embutido, porque se diz que o animal, quando está com a lã, ele come para a lã e come para ele, de qualquer maneira, mesmo tosquiano, ele tem aquele gen da produção de lã que vai comer um pouquinho, não vai comer pelo estresse térmico, digamos assim, mas vai comer pela genética. Né? Ainda bem que ele não gere lã suficiente em 30, 45 dias, eu não sei qual é o crescimento da lã, né? Mas ele come pela lã também, né? Diferente do nosso carneiro deslanado, que a pele, né, ela sempre tem o valor dela ali e que não precisa tosquiar, o problema é só tirar. E quando a pele é tirada dentro do frigorífico, ela tem uma pele de qualidade, né? Porque da esfola é outro tipo de esfola dentro do frigorífico em relação ao abate informal. Mas avançando nessa questão da comercialização, que você falou bem do preço de venda e compra e a parceria e a margem que você tem combinada, eu lhe pergunto se você imagina que a terminação aí no Rio Grande do Sul, o que é que você ouve dizer que está incentivando mais pessoas, ou os frigoríficos estão provocando a existência de terminadores? O que é que você acha do futuro da terminação aí no Rio Grande do Sul? Né? A última vez eu vi Daniel Barro dizer que hoje tem mais ou menos 50 mil animais estáticos de confinamento hoje dentro do Rio Grande do Sul. Né? Se a gente partir do pressuposto que o Rio Grande do Sul abate 150 mil animais por ano, né? Então já tem um terço, né? Não foi terminação, né? E se você observar na cidade que está o Richard, ele chegou a 8 mil animais no ano e que é maior do que o rebanho do município, né? Do município dele está. Então eu queria ouvir você o que é que você acha que é o futuro da terminação, né? E ainda mais se tratando do país como o Brasil, que é produtor de commodities, ou seja, é produtor de soja, é produtor de milho. Se aqui a gente não conseguir produzir milho e soja para alimentar animal de forma competitiva, não vai ser em nenhum outro lugar país do mundo, né? Apesar de ser um país continental, e a gente só tem esses grãos aí no sul, no centro-oeste, aqui no Mato Piba, em termos de preço competitivo. Eu queria ouvir a sua opinião, o que é que você imagina a terminação no futuro. No futuro, a curto prazo. É, assim, ó, há 1 ano e meio atrás, quando a gente fez o curso com Daniel Barros, veterinário, desse pessoal que fez o curso, 5 pessoas abriram confinamento. Assim, a gente vê, e agora, nos últimos meses, muitos vieram aqui conhecer toda a estrutura, muita gente procurando, interessados em começar a ser confinadores. Por quê?
Acho que a grande resposta a tudo isso é a grande demanda de carne ovina que temos nos frigoríficos. Principalmente no mercado, eu digo no mercado e, consequentemente, no frigorífico. Então, no momento que tem muita demanda, há muitas pessoas tentando atender essa demanda. Então, assim, eu vejo que nos últimos 2 anos já aumentou muito o número de confinadores, e confinadores com volume de 600 animais a 1.200 animais, então confinadores com volume grande, e a tendência é aumentar ainda mais, principalmente aqui na região metropolitana, próximos do frigorífico. E trago de novo a informação de que para o frigorífico seria interessante comprar 30% da sua compra de confinadores. Então, isso diz tudo, né? Se há uma demanda, alguém quer atender essa demanda. Então, já houve um crescimento e, o meu ponto de vista, vai crescer ainda mais o número de confinadores. Mas aí vem uma ressalva. Será que vamos ter cordeiros para todos os confinadores? Eu vejo que no Rio Grande do Sul, o que falta hoje é a quantidade de criadores. Porque no momento que a gente fica 4 meses sem oferta de cordeiro magro, o que está faltando é criador e não confinador. Boa observação, para não acontecer o que nós estamos vendo aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, aquela cooperativa que nós fizemos no webinar 2, puxando animal com mais de 3.000 quilômetros de distância. Apesar de que vocês já estão puxando quase com 1.000 dentro do estado. Né? Puxando quase a 1.000 quilômetros de distância aí no Rio Grande do Sul. Então, eles estão puxando 3.000 quilômetros aqui de Pernambuco, já lá para Santa Catarina. E olha que Santa Catarina puxa muito animal do sul aí, né? Para bater 60 mil animais, 50 mil animais. Paraná também está puxando muito. Paraná também. Hein, Então, professor? Paraná também vem até o Rio Grande do Sul buscar animais também. pois é, o Rio Grande do Sul Então, sofre essa pressão. E você, exterminador do Rio Grande do Sul, vai sofrer essa pressão também dos paranaenses, dos catarinenses, para concorrer com essa oferta de animal magro. Daí a necessidade. Mas eu acredito que os rebanhos vão aumentar aí. E eu acredito que a produtividade do rebanho gaúcho ela tende a melhorar, né? Ou seja, diminuir a mortalidade, melhorar animal apartados mais cedo e de melhor qualidade. A tecnologia está aí. Eu acho que o gaúcho vai melhorar a produtividade na criação para atender a demanda. Então, você perde em volume de unidade, mas ganha em quilo, digamos assim, no somatório total depois, né? Isso vai acontecer muito. E outros que estavam saindo da atividade, já vai pensar 2 vezes, não vai sair mais, vai melhorar aquele rebanho de cria. Então, vamos ver os números, né? Os números do ano a ano é que vai mostrar isso para a gente, né? E como é que está o comportamento, principalmente agora em 2026 em relação a 2025, porque já tivemos aí uma demanda melhor, uns preços mais interessantes, né? E com perspectiva, que é o melhor de tudo, né? Porque mesmo que uma safra, entre aspas, terminando, arrefecendo, os preços não caíram, né? Como caía, né? Enfim. Nós estamos aí a 12 minutos. Fala. Só para complementar essa sua informação, acho que um fato de esse ano praticamente houve assim um 100% da retenção das fêmeas, ou seja, o criador não está vendendo mais fêmeas. Ano passado eu comprei muitas fêmeas, esse ano não tem fêmeas para comprar. Então o criador da fronteira, ele percebeu, ele se deu conta que a ovinocultura é rentável, então ele está retendo as fêmeas e vai aumentar a criação. Acho que é bem isso que o senhor disse, eu concordo plenamente. Aquela história de comprar ovelha barata
A gaúcha adora ovelha, ela vai ficar mais no campo agora para se tornar papari, para poder fazer os cordeiros. Exatamente. Mas, enfim, eu queria aqui retomar que você fez um investimento. Esse investimento que você fez inicial, ele das instalações, né? É, ele já se pagou, ele tem um período, qual é a carência que você imagina, enquanto você gastou mais ou menos, estimativamente, para poder absorver as 400, 600 animais, né? Na verdade, a gente fez um investimento alto, né? Eh, Tendo base sempre que no Rio Grande do Sul, o confinador, ele ganha na escala. No Rio Grande do Sul, um confinador de 200 animais, ele não vai se pagar, porque ele só ganha no volume, só ganha na escala. Então, hoje, o meu galpão, toda a infraestrutura que a gente criou, com fábrica de ração, tudo, é para ter estáticos 1.500 animais. Então, é um volume considerável para poder atender a demanda do frigorífico. Claro que no momento que tu constrói um galpão de 100 metros de comprimento por 18 de largura, mais uma fábrica de ração de 15 por 19, isso tem um custo alto, mas todo o maquinário para produzir a ração. Isso girou em torno de R$ 1 milhão o investimento. Quanto tempo vai levar para se pagar vai depender da quantidade de animais que a gente vai conseguir engordar durante o ano. Então, qual é o meu receio, qual é o meu medo? É chegar em alguns meses de junho, julho, agosto, setembro e reduzir muito a quantidade de animais. Isso vai dar um impacto no ano inteiro. Mas eu digo assim, se a gente conseguir manter o volume que a gente começou esse ano, vai dar um rendimento interessante, uma rentabilidade boa do ano. A gente até pensou em parar 3 meses, parar 4 meses, porque a demanda é muito baixa de oferta. Mas aí nós decidimos estrategicamente comprar ovelhas de cria e criar os próprios cordeiros. Mas a pergunta é: confinamento é rentável? Sim, mas no Rio Grande do Sul tu tem que produzir em escala, Nessa, senão es- tu, nessa senão escala que você fala aí, ela deixa quantos por cento? eu vou falar do ano passado, que são dados já contabilizados. No ano passado, a gente entregou 518 animais gordos por mês, que eu acho que é um número baixo, porque nós tivemos 4 meses de baixíssima demanda de oferta. No ano passado, esses animais nos deram um rendimento de 30 a 40 reais de lucro líquido por animal. Então, girou, dependendo do animal, né? A gente teve um rendimento de 30 a 40 reais por animal durante o ano passado. Uhum. Porque eu já ouvi falar em 60, 70. Isso também vai variar esse ano da quantidade de animais que a gente conseguir produzir, de fazer a terminação e entregar gordo. A gente começou esses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, a gente conseguiu entregar 800 animais por mês. Então, a gente passou de 500 para 800. E muitos falam em 50, 70 reais, mas isso tudo depende da aquisição da matéria-prima, né? Da forma. Quando ela está muito pressionada, isso se torna mais difícil, como é o caso hoje do Rio Grande do Sul, né? Mas se você tiver em outra região, né, São Paulo, sei lá, Nordeste, talvez você consiga melhorar esse ágio, digamos assim, ou esse deságio na aquisição. Mas aí vocês estão muito pressionados pelos vizinhos e internamente pelo próprio Estado. Mas, enfim, a gente, falta um pouco tempo aqui terminar. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade do João. Ele vai ficar no grupo, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta. Agradecer a todos.
Depois a gente vai ver se o que ficou gravado. Nós vamos fazer aquela brincadeirinha do videocast e também do resumo das duas partes, né, para a gente disponibilizar para todo mundo. E deixar você, Giovanni, ou João Batista, para poder agradecer, seus agradecimentos, alguma consideração, para finalizar. Eu gosto muito de falar, discutir, compartilhar ovinocultura. Para mim, eu estou iniciando, estou aprendendo, estou trocando experiências. Desde o início que eu decidi trabalhar com isso, acho que é importante a gente estar disposto a compartilhar informações. Eu acho que isso é muito importante, trocar experiências. E o que eu tenho a dizer é que ovinocultura é lucrativa, vale a pena investir. E pensando não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, para os próximos anos, eu acredito que cada vez vai aumentar mais a demanda. Então, tanto para o criador quanto para o confinador, vai ser com certeza cada vez mais lucrativo investir em ovinocultura. Agradeço a todos, me coloco à disposição para tirar dúvidas pelo grupo do WhatsApp, trocar experiências. Vamos construir junto um novo futuro para a ovinocultura do Brasil. João, Batista, muito obrigado aí a todos, a você, né? Estamos dando satisfeito e estamos lá junto no grupo. E mais uma vez, obrigado por essa disponibilidade e vamos deixar gravado aí, se Deus quiser, no canal do YouTube e depois naquelas brincadeiras da inteligência artificial. Um abraço a todos e até a próxima aí, com o novo webinar que nós vamos ter, né? Que eu não vou divulgar agora, deixa eu confirmar primeiro. Eu acho que vai ser bastante interessante o quarto webinar também. Boa noite para todos aí. Valeu, obrigado.